vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então à nossa segunda videoaula do nosso curso gratuito Ovos de Páscoa Gourmet. Gente, eu tô muito feliz com o feedback da nossa primeira videoaula. Foi muita interação nos grupos, foi muita gente me mandando mensagem dizendo que amaram a nossa primeira aula, que não imaginavam que era tão fácil fazer a temperagem do chocolate, que amaram as nossas casquinhas, a técnica de colorir o chocolate, as pessoas achavam que era muito mais difícil, né? Então, se você está chegando no nosso curso gratuito agora, caindo aqui de paraquedas na nossa segunda videoaula, eu te aconselho que pause este vídeo, vai lá e assiste a primeira videoaula, que ela é muito importante. Tudo tem um processo de passo a passo nos cursos, né, gente? Então você precisa seguir o passo a passo, a primeira aula, depois a segunda, depois a terceira, para poder colocar tudo em prática e ter sucesso nas receitas, certo? Então assiste a primeira aula, então, depois volta aqui e continua comigo na segunda aula, certo? Lembrando que eu tinha prometido que eu ia revelar o valor da nossa super apostila de Páscoa. Lembrando que ela é uma apostila nova, tá? Com muitas receitas novas, não tem nada a ver com a nossa apostila do ano passado. É um curso, né, que a gente gosta de chamar 2.0, porque é um curso novo, certo? Com receitas novas, dicas novas, bônus novos, aulas novas. Então, gente, o valor da nossa super apostila de Páscoa qual seria o valor normal? O nosso curso seria o valor normal de R$ 127, tá? Mas é óbvio, né, que eu quero que todo mundo consiga adquirir a nossa apostila e mais todos os bônus que vêm junto para os primeiros que adquirirem. A gente resolveu fazer um valor super, mega, ultra power promocional. Vai ficar por R$ 57. Uhul! Isso mesmo, gente. Só R$ 57 para você adquirir a nossa novinha apostila de Páscoa, mais os bônus. Na nossa apostila de Páscoa tem 40 ovos de Páscoa, com todas as receitas em passo a passo, tudo certinho, a quantidade do chocolate, a maneira de fazer todas as temperagens possíveis do mundo, que não é só que eu ensinei vocês na aula anterior, tem outras maneiras de fazer temperagem também, vai estar tudo explicadinho lá na nossa apostila, tá? E os bônus, Mahara, para quem adquirir primeiro, para quem já, né, for os primeiros a adquirir a apostila, vai receber as 3 aulas deste curso gratuito, tá? A aula de ontem, a de hoje, mais a próxima aula. Vai receber as 3 videoaulas do curso do ano passado, que são incríveis. Tem ovo de alpino, ninho com Nutella e tem um ovo infantil da LOL. Lindo, maravilhoso. A pessoa vai conseguir receber mais essas 3 videoaulas também, como bônus. Vai receber também uma apostila de bombons e trufas maravilhosos, para vocês bombarem aí também, para ter as trufinhas para colocar dentro dos ovos. Vai ter também as tags de Páscoa. As tags são aqueles adesivos que você coloca o seu nome, o seu WhatsApp e coloca no seu produto, dando muito mais capricho, deixando muito mais apresentável o seu produto de Páscoa. Então vai ter vários modelos de tags de Páscoa para você também, como bônus, tá? E também a gente, claro, vai dar uma tabela de precificação, porque o pessoal, né, se aperta muito nessa parte, como colocar preço nos ovos de Páscoa, como saber que eu estou cobrando o valor certo, como saber se eu não estou tendo prejuízos, né? Então, vai ter mais esse bônus também. E tudo isso por apenas R$ 57. Mahara, eu quero essa apostila, faz 3 meses que eu estou esperando, pelo amor de Deus, como é que eu faço para reservar? Gente, quem quiser adquirir a nossa apostila, hoje já está liberado para fazer a reserva da apostila. Você vai chamar o administrador do grupo no privado, geralmente tem 1, 2 administradores em cada grupo, você pode chamar qualquer um dos 2, e você vai falar o seu nome e falar que você quer fazer a reserva da apostila de Páscoa. O administrador do grupo vai colocar lá o seu número
na lista de reservas, tá? E amanhã, tá, é que vai ser liberado o link de compra, tá? E sempre o link de compra é liberado primeiro para quem fez a reserva. Então, acabando essa aula, você corre, chama o administrador no grupo no privado e já garante a tua reserva. Já faz a tua reserva, que é para garantir que amanhã a tua apostila, né, vai ser tua de qualquer jeito. Certo, gente? Lembrando que as nossas apostilas são digitais, elas são enviadas no e-mail após o pagamento, tá? Em formato de PDF, e vocês podem mandar imprimir. Ficam lindas as apostilas imprimidas depois, gente. A qualidade é maravilhosa. As minhas alunas fazem coleção das minhas apostilas, mandam imprimir, encadernar, depois fica linda, 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 tá? Então, valor revelado, já está liberado para fazer a reserva. Então, podemos começar com a nossa aula de hoje, que é o recheio de Nutella, que eu prometi para vocês, mas o recheio de ninho, que não pode faltar nos ovos de colher, né? Gente, eu vou começar então pelo de Nutella. Eu tô aqui com a minha mais nova amiga e parceira de trabalho, a minha panela mexedora da Brother Mix, linda e maravilhosa, tá? Mahara, essa panela é boa mesmo, eu vou conseguir fazer os recheios nela, é maravilhosa, você vai conseguir. Eu não sei vocês, mas eu quando comecei na confeitaria, quando eu bombava muito de encomenda na época de Natal e Páscoa, que são as duas datas comemorativas que mais se vende, que mais se lucra, né? Tanto com bolo, panetone, quanto com os ovos na Páscoa, eu me via assim, limitada ao número de encomendas que eu podia pegar. Por quê? Não era por causa das casquinhas dos ovos que vocês viram na aula anterior, que é super fácil de fazer, as casquinhas, né? Não era pela decoração, que eu também é a parte que eu mais gosto de fazer e eu acho super fácil, né? Super prático de fazer a montagem, principalmente dos ovos normais, que a gente junta as duas casquinhas e coloca o papelzinho, tudo bonitinho, ou até no ovo de colher, que eu acho super fácil também. O que me pegava muito para limitar a quantidade de encomendas que eu podia pegar? Era o recheio. O recheio é que me limitava. Por quê? Porque o recheio, a maioria dos recheios mais gostosos são a base de leite condensado e creme de leite, que a gente faz na panela, lá no nosso fogão, né? Então, o recheio me limitava muito. Porque para mim poder fazer paneladas e paneladas de recheio, eu tinha que virar madrugadas fazendo recheio, né? Então, era onde mais me cansava, era ficar lá no fogão, um tempão mexendo no meu recheio, tirando as panelas, limpando a panela de novo, fazendo outro recheio, né, gente? Então, com uma panela dessa, você pode triplicar o número de encomendas que você vai fazer, porque você vai ter quem faça o recheio por você. A sua panela linda e maravilhosa. No início, até você pegar o jeito dela, é um pouquinho mais difícil. Mas depois que você entender que uma panela dessa, ela não precisa tanto do fogo tão baixo, porque muita gente já tem panelas assim, já tem essa panela e fala, mas eu tive dificuldade, acabei voltando para o uso da panela convencional porque eu não acertei o ponto na panela mexedora. Gente, o grande pulo do gato nessa panela, pelos testes que eu já fiz e porque eu já ouvi de outros profissionais falando também, é o ponto do recheio. Muita gente usa o fogo baixo, mas muito baixo, e a panela tá lá trabalhando lindamente, né, sozinha. E aí você acha que não chegou no ponto, porque o fogo tá tão baixinho que demora para chegar. E aí a panela fica mexendo, 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 passa do ponto, e lá mexendo a panela. E o que acontece quando passa do ponto? Que a panela ficou mais tempo no fogo do que deveria lá mexendo o nosso recheio. Passa do ponto e vira um puxa. Quando vira um puxa, é aquele recheio que você coloca no bolo e ele começa assim, ó. Ele começa a espalhar, se espalhar, se espalhar, não tem ponto. Não tem ponto, ele não para ali, né? E aí a gente tem um baita de um prejuízo que geralmente a gente até perde bolos grandes por conta disso. Aconteceu muito comigo, gente, por pura experiência. Depois que eu entendi que o passava do ponto, pode colocar uma panela dessa em fogo médio, dependendo do seu fogão, para fogo alto, para chama alta, e ficar cuidando que vai dar super certo, não vai mais passar do ponto. Ela vai chegar no ponto mais rápido, porque o fogão vai estar mais alto, e você não vai mais perder seus recheios e vai ver que essa panela é a melhor amiga que uma confeiteira pode ter na sua cozinha, tá, gente? Eu vou deixar nos nossos grupos de WhatsApp e nas minhas redes sociais também o Instagram da Brother Mix. Eu quero que vocês sigam eles
para que vocês possam participar das promoções que eles fazem, dos sorteios que eles fazem de algumas panelas e de outros itens que eles também têm, tá, gente? E outra coisa, vocês também, por serem minhas alunas, vão poder seguir eles no Instagram e chamar eles no número deles falando que é minha aluna e é por minha indicação que você está pesquisando o valor da panela, que você quer adquirir a sua panela, tá? Então, chamando eles no privado, né, no Instagram deles e falando que é minha aluna, você ainda vai ter um desconto super especial para adquirir a sua panela. Então, lá nos grupos, nos nossos grupos, eu vou deixar o Instagram deles para vocês seguir eles e o contato deles também para vocês estar tirando qualquer dúvida que vocês possam ter da nossa super linda panela que eu vou utilizar hoje, tá? Essa daqui é uma de 6 litros, mas tem maior ainda, tem rosa, tem azul, tem verde, tem tudo quanto é cor, uma mais linda do que a outra, certo? Então, chega de conversa, Mahara, vamos logo. Uma outra coisa importante. Tanto para esta panela da Brother Mix, como de qualquer outra panela que você for utilizar para fazer os seus recheios no fogão, por que os meus recheios ficam empolotados, não ficam tão lisinhos? Tem uma coisa que se você fizer, nunca mais vai acontecer isso, tá, gente? Tanto aqui na panela da Brother Mix, para ficar o ponto mais lisinho ainda, quanto quando você for fazer manualmente lá no fogão, mexendo, tá? Que é misturar muito bem os ingredientes antes de levar pro fogo. Mas misturar muito bem, gente, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e depois eu vou passar para minha panela. A gente vai começar pelo recheio de Nutella. Vamos utilizar um leite condensado. O leite condensado é da marca da sua preferência, eu sempre falo isso. Mas tem que ser de boa qualidade, porque a qualidade dos ingredientes também interfere na qualidade, na textura do recheio, certo? Um creme de leite, eu estou utilizando Nestlé, mas você pode utilizar qualquer outro, tá? Não tirei o soro, coloquei aqui. Vou utilizar 300 gramas de Nutella, a verdadeira Nutella, tá, gente? Como esse pote aqui é de 650, eu sei mais ou menos que a metade vai dar as 300 gramas que eu preciso. Mas se você não tiver muito na dúvida, você usa uma balancinha para ter certeza da quantidade de Nutella, tá? Antes de botar a Nutella, eu já vou misturar um pouquinho esse leite condensado e esse creme de leite, tá? Vou misturar bem. O creme de leite, ele é danadinho, ele tem gordura, então ele é muitas vezes o culpado por criar pelotinhas nos nossos recheios. Então, na minha panela mexedora linda e maravilhosa, eu vou fazer o de Nutella. E o outro, enquanto ela faz o de Nutella, eu vou fazendo o de ninho depois na minha panela, tá? Pra gente ter mais agilidade nessa aula de hoje, que a aula de ontem foi grande, né, gente? Nossa! Mas eu preciso passar o máximo de informação que eu puder pra vocês. Então não tem como escapar, eu falo muito mesmo. Eu acabo sendo repetitiva às vezes, mas é que eu quero ter certeza que vocês pegaram a informação. Então, é por isso, esse é o motivo. Agora eu vou pegar as 300 gramas de Nutella, que vai dar mais ou menos a metade. Ok. Como eu vou usar a panela da Brother Mix, que é uma panela grossa pra caramba, não tem perigo muito de queimar os recheios, claro, a não ser que você faça um fogo muito alto, né, e esqueça a panela lá, né, gente? Mas como eu tô usando a panela deles, que é bem grossa, bem maravilhosa, eu não preciso muito me preocupar com questão de queimar, porque ela tem aquele silicone que pega em todos os cantinhos da panela. Não deu metade ainda. Pronto, deu mais ou menos metade do pote da Nutella. E vamos mexer. Misturar bem a Nutella no nosso leite condensado e creme de leite. E como eu estava falando para vocês, como eu vou utilizar uma panela bem grossa já, não preciso me preocupar muito com questão de queimar, tá? Então, eu não vou utilizar nem a margarina e nem a manteiga. Mas, se você for fazer uma panela bem fininha, aí você pode utilizar uma colherzinha de sopa de margarina ou manteiga sem sal, tá?
Mahara, eu quero testar essa receita hoje, eu não tenho margarina nem manteiga sem sal, só com sal, eu posso utilizar? Pode utilizar, tá, gente? A questão do sal nas receitas é que ele deixa mais acentuado o sabor doce, né? Ele eleva mais o doce das receitas. Por isso que muitas vezes vai aquela famosa pitadinha de sal nas receitas, porque o sal, ele levanta o doce, né? Ele dá mais contraste ainda, o doce fica mais doce ainda quando vai aquela famosa pitadinha de sal. Agora, para tirar esse doce exagerado, a gente vai adicionar 200 ml de leite integral, tá? Mahara, eu vou falando assim que eu vou imaginando vocês me fazendo as perguntas. Mahara, eu não tenho esse leite integral aqui agora, eu tenho só o leite desnatado, semi-desnatado. Eu posso utilizar? Gente, eu só fiz esses testes com leite integral porque eu gosto muito do leite integral. Mas eu acredito que o semi-desnatado também você possa utilizar. Já o leite de vaca, que tem muita gente, eu tenho muita aluna que mora em sítio, tá? Então, o de vaca eu já não sei. Eu acredito que você vai ter que ferver este leite antes e depois tirar toda a natinha dele para poder utilizar na receita, tá? Sério, gente, tenho muita aluna de fora, que mora pra fora. Já tô vendo, né? Vai ficar um arraso esse recheio. Viu, gente? Tô mexendo tudo bem antes de levar pro fogo. Depois o resto do trabalho braçal é só com essa minha amiga aqui. Tá tudo certo. A Mahara fazendo uma lambança. Não é eu se eu não virar um pouquinho do recheio. Pronto, mexi bem aqui o meu recheio, tá todo bem lisinho, bem misturado, creme de leite todo misturadinho com leite condensado. E agora eu vou levar pro fogo. Vou colocar primeiro dentro da minha panela. Vou virar pra mim aqui. E vou colocar aqui dentro da panela e depois já vou fazer o processo dos ingredientes do nosso recheio de ninho. Depois eu vou com as duas panelas lá pro fogo e mostro como é que a gente liga essa daqui, a velocidade que eu gosto de trabalhar com ela. E depois a gente já vê como é que faço também o de ninho no fogo, na minha panela normal. Coloquei aqui, vou colocar aqui dentro dela o nosso recheio de Nutella. Esse é o segredo, gente. Tem muita gente que eu ouvi falar também que ficou com pelotinha o recheio. Pode ter certeza que vocês não teve paciência de fazer esse processo antes de mexer bem os ingredientes. Vou deixar ela aqui quietinha do lado para nós ganharmos tempo. Já vou fazer o de ninho, tá? Olha o tamanho do coador, gente. Grande, né? Vamos lá. Cadê minha tesoura? Recheio de ninho, vamos lá. Vamos lá que essa aula tem que bombar hoje também, né? Vamos ser mais objetivo. Leite condensado, uma caixinha de leite condensado. Certo? Uma de creme de leite. Eu não tiro o soro do danado, tá? Mahara, posso usar outra marca de creme de leite? Claro que você pode. Eu indico Piracanjuba, que eu amo o leite condensado, o creme de leite deles. O Itambé também, que eu amo as coisas da Itambé. Agora que eu coloquei isto, eu venho com o meu pequeno coador, né, gente? Vou colocar aqui dentro mesmo. Vou ter que pegar outra colher, porque eu já sujei minhas colheres. E vou colocar 4 colheres de sopa do ninho, tá? 1, 2, 3, 4. Bem cheio, tá?
polvilhar aqui dentro. Eu vou peneirar o ninho, porque o ninho ele cria pelotinha com facilidade, tá? Por mais que o ninho próprio mesmo seja o mais fininho, é sempre bom a gente peneirar eles, né? E daí acaba com qualquer pelotinha. Isso vai deixar o recheio daquele jeito que todo mundo quer, lisinho. E claro, a gente vai fazer aqui o mesmo processo que eu fiz com o recheio de Nutella, que é misturar muito bem antes da gente levar pro fogo. Aí, peneirando e ainda mexendo muito bem antes de levar pro fogo, o resultado é perfeito depois. Podem ter certeza. Olha eu, é ninho pra todo lado. A minha panelinha é muito pequenininha. Faço numa panela maior, tá, gente? Ou um coador menor, né? Que esse meu coador de vó... Olha o coador de vó. É esse aqui, ó. O coador de vó é esse gigante aqui, ó. Pronto. Então, as pelotinhas, né? Vou botar toda a minha bagunça pra gente. Olha o estado da minha panela. Aff, Maria. Vou botar pra dentro aqui. Aqui. E antes de levar pro fogo, eu vou mexer muito bem esses ingredientes. Aqui é a mesma questão da panela grossa do Brother Mix. Como eu estou utilizando uma panelinha grossa, eu não preciso colocar manteiga nem a margarina. Mas se fosse uma panela fininha, eu aconselharia assim vocês colocar uma colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Então mexe bem. Pessoal, já misturei bem aqui também o nosso de ninho, tá? Ainda ficou uns gruminhos, mas acredito que eles vão se desmanchar agora lá no fogão. E eu vou levar pro fogo o nosso recheio de ninho. E também já tá lá o de Nutella, que eu vou mostrar pra vocês como é que liga a panela, tudo certinho, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, retomando aqui, já estou no meu fogão com as minhas panelas. Tô aqui com o de ninho. Vou ligar. Primeiro eu vou ligar o bico de trás lá, que é onde tá a panela da Brother Mix. Deixei em fogo médio para alto. E vou ligar aqui neste botãozinho, ó. E ela começa a trabalhar sozinha. Aqui você vai aumentando no botão, vai girando pra cá. E ele vai ficando mais rápido, ó. Aí você vê qual é a velocidade que você quer que a sua panela trabalhe. Ó, eu gosto de uma velocidade mais rápida porque é a velocidade que consegue se aproximar mais, né, da velocidade que a nossa mão chega quando tá misturando, tá? Então eu vou deixar assim, no velocidade mais alta, e ela vai ficar ali lindamente trabalhando sozinha enquanto eu vou fazer o nosso recheio de ninho aqui manualmente na mão, tá? O ponto da panela deles vai depender muito de qual ponto que você quer chegar. Que nem se tratando dos ovos de colher, que é o que eu tô ensinando pra vocês, o ideal é que fique um recheio não muito duro, né, gente? Que fique um recheio mais molinho, mais agradável de comer com a colher, tá? E o de ninho também. Mas se fosse, né, para fazer bolos recheados ou outras coisas, aí o ponto seria outro, tá? Aí você vai ter que deixar a panela ligada por mais tempo, certo? E ficar observando quando chegou no ponto. Dá pra desligar a qualquer momento ali, pegar uma colher e testar o ponto, tá? Então, eu vou ficar mexendo aqui no nosso recheio de ninho, a panela ali no recheio de Nutella, e eu volto com vocês quando tiver no ponto certo aqui, principalmente o de ninho, que é manual, né, pra vocês saberem quando é a hora de desligar o fogão, que é quando a gente levanta e começa a querer cair em pedaços. Mas como é pra recheio de ovo de colher, eu vou deixar mais mole, tá? Já volto com o ponto correto. Pessoal, retomando aqui pra mostrar pra vocês o ponto do nosso recheio de ninho. Ele já chegou no ponto, ó, vai caindo em pedaços, um pouco mais molinho da colher, ó. Mas tá molinho ainda, tá? Ó, esse aqui é o ponto do nosso recheio de ninho. Já tá desgrudando um pouquinho do fundo da panela, mas ainda tá mais pra mole do que pra firminho, tá? Então já vou desligar o recheio de ninho.
E o da nossa panela lá, da Brother Mix, o de Nutella, ainda não tá no ponto, tá? Ele é um recheio bem mais molinho que ele fica, demora mais pra pegar o ponto. Mas eu volto com vocês quando também estiver chegando no ponto, o de Nutella, pra mostrar pra vocês certinho, tá? Pessoal, voltando aqui pra mostrar o ponto, eu vou desligar ela um pouquinho. Ó, o ponto, você levanta e o recheio começa a parar em cima do próprio recheio, ó. Ó, ele começa a parar, ele não afunda no recheio. Você coloca e ele para em cima do próprio recheio. Esse aqui é o ponto certo, tá? Ó, ele para em cima, ó, do recheio, não afunda, tá? Então, esse aqui é o ponto certo. Eu vou tirar agora essa parte de cima da panela e vou colocar o nosso recheio num recipiente. Bom, pessoal, retomando aqui, agora que os nossos recheios já estão certinhos, vou colocar aqui o dininho. Ficou bem cremosinho. Sempre passar por um recipiente depois de pronto, porque a panela ela fica muito quente e ela pode acabar queimando um pouquinho o recheio, tá? Depois, agora, na sequência do recheio, dos nossos recheios, eu já vou ensinar vocês a fazer uma casquinha crocante. Lembra que eu prometi pra vocês? Então, já vou fazer. E a quantidade desses recheios... Ai, Mahara, quantos ovos eu consigo fazer com cada recheio? O armazenamento das cascas... Toda essa outra parte vai ser a nossa terceira videoaula, tá? Então, a terceira videoaula tá uma das aulas mais importantes, tá? Aqui tá a nossa panela, eu tirei a parte de cima dela. E agora eu vou botar nosso recheio de Nutella aqui, que ficou com uma textura incrível. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ele fica molinho assim, mas o interessante desse recheio de Nutella é depois que ele descansa, tá? Você vai ter que deixar ele descansando por umas 3 horas, quietinho, tapadinho com plástico filme, certo? Pra depois você utilizar. Esses recheios que eu ensinei a vocês, é interessante que vocês podem utilizar para bolos também, tá? E como na próxima aula eu vou falar das quantidades de ovos, eu também já vou aproveitar e vou falar de quantos quilos dá esse recheio, quantos quilos dá um bolo, tá? Um bolo de quantos quilos, é isso que eu queria falar. Que rende cada recheio desses daqui, tá? Então não perca a nossa próxima videoaula. Prontinho. Rapei bem o fundinho da nossa panela. E tá aqui os nossos 2 recheios, ninho e Nutella caseirinho que a gente fez, maravilhoso, tá? Depois eu vou colocar um plástico filme por cima, bem encostadinho no recheio, pra não ficar nenhum ar. Deixa eu abrir aqui meu maravilhoso plástico filme. Gente, tem uma coisa que eu não gosto muito de usar, é o plástico filme, porque eu acho ele muito chatinho pra usar. Muitas pessoas já me deram a dica de botar na geladeira, amarrar o plástico filme, vai ficar bem mais fácil. É quem disse que eu lembro. Tapei aqui o nosso recheio. Vamos pro outro. Tapar o outro aqui, né? Nosso recheio de ninho também. Pra eles não ficar cristalizando, pegando ar. Assim a gente tem um recheio mais consistente. Então tapei bem. Pode encostar que o plástico filme fica bem seguro, tapa bem, veda bem. Aqui. Então, nossos 2 recheios, vamos deixar eles descansando entre 2 a 3 horas para eles ficarem mais consistentes, tá? E mais friozinhos pra gente poder trabalhar depois na nossa próxima videoaula na montagem dos nossos ovos de colher. Vamos fazer a nossa casquinha crocante agora? Bom, pessoal, agora vamos fazer então a nossa casquinha crocante. Eu vou utilizar o chocolate branco fracionado e vou derreter aqui no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Para fazer a crocância da nossa casquinha, esse aqui, que é o bal da Colorete. É tipo aquele chocobal, tá? Esse aqui é crocante de chocolate, tá?
eu vou utilizar esse. Eu acho que fica legal o contraste da bolinha preta no chocolate branco, fica bem interessante. Mas essa crocância vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Poderia ser Kit Kat picado, bombom ouro branco picado, amendoim e diversas coisas, tá? Vou dar uma mexidinha para não queimar o nosso chocolate, né? Ainda mais que eu tô fazendo agora num potinho de vidro, então o calor fica mais concentrado. Vou derreter mais. Mais 30 segundos, tá? Voltei aqui. Ficou bem quentinho o nosso chocolate. Agora eu vou mexendo até ele se derreter completamente, tá? Derreti o chocolate todinho, tá todo derretido por completo, tá? Agora eu vou adicionar as bolinhas. A quantidade de bolinhas depende muito se você quer essa casca bem crocante, bem aparente as bolinhas, ou se você quer pouquinha só para dar um detalhe na casca, tá? Geralmente as casquinhas crocantes, elas ficam aparentemente muito gostosas, mas não muito bonitas, porque elas não ficam lisinhas, tá? Vou colocar agora aqui. E agora, como tem essa crocância, eu não vou poder usar aquela outra parte da forminha, né? Eu vou ter que banhar essa forminha e de repente dar uma outra camada, certo? Então, ó, eu vou aqui espalhando bem, certo? Espalhando bem o chocolate, espalhando por toda a minha forminha. Ó, fica assim. Vou colocar virada dentro de um pote, tá? Dentro de um prato. E depois eu volto pra mostrar pra vocês, porque tem que dar mais uma camada ainda de chocolate aqui, senão as bolinhas ficam todas concentradas no centro, tá? Então agora eu vou espalhar mais um pouquinho. Espalhar bem. E vou colocar a nossa camadinha de coisa pra ela segurar as bolinhas nos lugares, tá? Senão elas vão ir todas para o fundo. Ó, vamos colocar as bolinhas aqui para os seus lugares. Coloquei as bolinhas para os lugares. E vou levar para o freezer ou para a geladeira, assim. Como as bolinhas são bem miudinhas, eu consegui colocar as 3 camadas da nossa embalagem da BWB. Mas se é uma crocância que é muito elevada, como Kit Kat, outra barrinha de chocolate, você vai ter que fazer primeiro uma camada do chocolate, uma primeira camadinha desse ovo, e depois você vai espalhar o Kit Kat ou qualquer crocância que você queira colocar na casca e colocar mais um pouco de chocolate por cima e levar para a geladeira novamente. Assim vai criar crocância na casca. Mas como essa bolinha é fininha e tem o amendoim também que é fininho, aí você consegue colocar na própria embalagem da BWB as 3 partes e levar pro freezer e ela já vai sair com a casquinha crocante pronta, tá bom? Vamos esperar pra ver como é que vai ficar. Bom, pessoal, já esperei o tempo necessário da nossa casquinha crocante. Vamos ver como ficou. Aqui, lembrando que se a casquinha ficar muito fininha, dá pra fazer outra camada de chocolate, tá? Vou tirando aqui com cuidado. Ó, aqui dava pra colocar mais chocolate, porque ficou vazadinho, faltando chocolate, tá? Mas por dentro tá perfeita. Eu vou quebrar aqui pra mostrar pra vocês. Vou aproximar a câmera pra mostrar de pertinho.
Ó, pessoal, vou quebrar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Como que fica com as bolinhas. Lembrando que se for uma crocância maior, de maior relevo, né, que fique mais altinha, aí você vai precisar dar outra camada de chocolate, tá? Dar uma camada fina do chocolate da sua preferência, colocar, né, a crocância por cima e depois dar mais uma camada de chocolate, tá? Mas olha, fica maravilhosa, tá, gente? Então, era isso. Vou voltar para cima agora a câmera. Bom, pessoal, encerramos então a nossa casquinha crocante maravilhosa. Eu fico por aqui, a nossa aula já ficou extensa demais. Os nossos recheios estão descansando para na próxima videoaula a gente fazer a montagem dos nossos ovos de colher. Maravilhosa! Sabe aquele ovo ostentação que vai morango, Kinder Bueno, Ferrero Rocher? A gente vai fazer uma montagem desse ovo. A gente vai fazer uma montagem também do ovo ninho com Nutella tradicional, que vocês precisam aprender a fazer, saber fazer, porque vai ser o ovo que mais vai bombar em vendas com toda certeza. As casquinhas crocantes também vocês já aprenderam e podem diversificar a crocância da casca, certo? Na próxima aula também eu vou falar como vocês podem armazenar os ovos, as casquinhas, de uma maneira que eles durem por mais tempo. Vou falar também com vocês sobre precificação, como colocar preço justo nos ovos de Páscoa, certo? Vou falar também quais são os papéis mais utilizados para enrolar, né, as casquinhas dos ovos, certo? Vou falar também sobre colocar as cascas de ovos na geladeira ou em temperatura ambiente, certo? Vou falar também quanto tempo antes você pode já começar a fazer as casquinhas dos ovos, tudo, de armazenamento, precificação, durabilidade, tudo na nossa próxima videoaula, certo, gente? Então ficamos por aqui, daqui a pouco os grupos vão ser abertos para você tirar todas as suas dúvidas referente à nossa aula de hoje dos recheios e também lembrando que já está liberado para fazer a reserva da nossa super apostila de Páscoa. Chame o administrador do grupo no privado, faça a tua reserva o quanto antes, que eu acredito que vai ser um recorde de vendas essa apostila de Páscoa devido ao grande número de pessoas que está me pedindo já há 4 meses atrás essa apostila de Páscoa, certo? Então amanhã eu volto na nossa terceira videoaula mostrando a textura dos nossos recheios, montagem, tudo mais que eu prometi para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, que agora, né, eu vou ter que fazer o sacrifício de comer este ovinho, certo? E até a nossa próxima videoaula!